Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18. O título é O que pecar morrerá. É o título desse capítulo 18 de Ezequiel. Olha o que diz a palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Ele vai dizer: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. E ele vai dizer o seguinte no versículo 4: Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus aqui está falando por intermédio do profeta Ezequiel para o povo de Israel e também para todos os povos que pecarem. Louvado seja Deus. E nós sabemos que o pecado ele é já desde o princípio. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus ele deu uma ordem para Adão, Adão e Eva, que eles podiam comer de todas as árvores que estivesse no jardim. Mas tinha uma árvore que estava no meio do jardim, essas eles não poderiam tocar. Porque no dia que eles tocassem dessa árvore, eles morreriam. Então era uma ordem que Deus deu para que eles viessem obedecer à voz de Deus. Nós sabemos que eles desobedeceram e comeram da árvore que o Senhor tinha proibido a eles, dizendo que eles não poderiam tocar. Então o pecado entrou no mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 21, se não me falha a memória. Romanos capítulo 5, versículo 21, diz o apóstolo Paulo. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 12 diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós vemos que quando Adão desobedeceu a Deus, Adão e Eva, eles morreram espiritualmente. Porque a Bíblia diz que Deus vinha falar com Adão todos os dias pela viração do dia. Mas no dia que eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e eles passaram a enxergar e ver que estavam nus. E eles se esconderam entre as árvores com medo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o pecado agora entrou no mundo, como o apóstolo Paulo revela aqui no capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Louvado seja Deus. Mas eu quero trazer uma palavra de conforto para o coração do homem. Nós sabemos que o pecado, ele afastou o homem de Deus.
E o pecado afasta o homem de Deus. O que é que o Paulo revela em Romanos 3, 23. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O profeta Isaías, ele fala no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Louvado seja Deus. O que significa pecado? A palavra pecado quer dizer amartia ou errar o alvo. Isso é o significado da palavra pecado. E tudo aquilo que transgride a lei de Deus é pecado. E nós vemos que a lei de Deus tem dizendo: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então, tudo que vem, que vai fazer com que transgrida a lei de Deus é pecado. Então nós sabemos, olhando para este conhecimento, nós vemos que a humanidade precisa imediatamente de alguém que justifique ele diante de Deus. E eu vejo lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, olha o que é que diz aqui. Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo de número, vamos dizer aqui, o versículo de número 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem, ele é pecador, e se permanecer no pecado, ele vai direto para a condenação eterna. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. João aqui testifica de Jesus, ele diz que ele estava lá, quando ele viu Jesus, ele disse: olha, aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, é primeiro do que eu, e eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. E aqui diz no versículo 29 que no dia seguinte, quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o homem precisa imediatamente correr para os braços de Jesus, porque só Jesus pode perdoar seus pecados, pode lavar, pode transformar, purificar e fazer com que esta pessoa novamente volte a ter a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos entender que nós somos pecadores carentes de Deus. Tem um remédio para todos nós. 1 João, capítulo 1 e o versículo de número 7. O que é que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, lá perto de Apocalipse? 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ele disse: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo esta mensagem, tem solução para você sim. Olha, por mais que você seja uma pecadora, por mais que você seja um pecador, Jesus, ele é o único que pode perdoar os seus pecados, que pode perdoar os nossos pecados. É o único que pode nos redimir, que pode apagar, que pode nos aproximar de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra possa servir para o teu coração,
e você possa entender que cada vez que você escuta a palavra de Deus, é o Senhor mostrando que nos ama. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o apóstolo Paulo, porque Deus, Ele prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos correr para os braços de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Olha, se você gostou desta palavra e não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, compartilhe, viu? Assiste os vídeos, dê like aí, nos ajude para que nós possamos estar sempre pregando o Evangelho através das redes sociais. Seja um cooperador da obra de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.